1 de Pedro, capítulo 2, hoje nós vamos dos versos 18 a 25. E eu vou conversar com vocês hoje sobre vivendo como servos. Vivendo como servos. 1 de Pedro, capítulo 2, a partir do verso 18, o texto bíblico diz: escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois, que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas, se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso, vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Vamos orar, meus irmãos? Deus Santíssimo e Pai, pedimos ao Senhor a iluminação que vem do Teu Espírito e que o Senhor nos ajude, Deus, a compreender mais da Tua Palavra, que saiamos daqui desafiados pelo poder do Evangelho, que o Teu Espírito nos encha a tal forma de que a gente transborde e a gente vá viver uma vida de servo e de discípulo, como o Senhor nos ensinou, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, uma história que me vem à mente: eu cheguei no seminário presbiteriano de Belo Horizonte ainda em 2008 para começar o curso de teologia para dentro do processo de formação pastoral da igreja presbiteriana. E se vocês acham que é só na escola ou na faculdade do lado de fora que tem piada, não é. No seminário funciona mais ou menos assim: quem é primeiro-anista a gente chama de calouro, quem é segundo ano é calouro enfeitado, quem é terceiro ano é veterano e quem é quarto ano é veteraníssimo. Veteraníssimo fala e o resto obedece. Os veteranos falam e a turma se assusta, calouro enfeitado fica quieto e calouro não é ninguém. E a gente sempre tinha essas brincadeiras. E eu ainda, um bom calouro, chegando no primeiro ano, fui tirar uma dúvida com o reverendo falecido ano passado, o reverendo José João de Paula. E o reverendo José João me dava aula de hermenêutica e de teologia bíblica. E eu fui fazer uma daquelas perguntas para ele que é normalmente quando você quer tirar pelo de ovo, e aí você vai lá só para atrapalhar o professor, como você não tem nada para fazer. E ele, com muitas provas e corrigindo muitas provas, tinha se isolado numa sala e ele estava lá. Sabe quando você está num lugar e não quer ser incomodado por ninguém? E aí o Zé João, sentado nessa sala, eu cheguei, bati na porta e falei: reverendo. Ele olhou para mim e eu fui entrando na sala. Aí quando cheguei para conversar com ele, eu chegava para ele sentado com aquela pilha de material para corrigir, eu com a Bíblia falando: mas e essa vírgula aqui, reverendo? Por que ela está aqui? Ele olhou, olhava para mim, ele falou assim: rapaz, às vezes algumas coisas nos pegam desprevenidos. Ele levantou, foi lá para a sala dele, tinha um monte de livro e eu fiquei lá esperando. E nisso o reverendo Zé João volta. Ele volta, senta e ele vai e começa a tirar a minha dúvida. Se você me perguntar se eu lembro que eu perguntei para o Zé João, eu não tenho a menor ideia.
Não sei mais. Mas a atitude dele me chamou a atenção. Porque a maneira com a qual ele tratou um calouro era muito diferente de tudo que a gente já viu. A atitude dele de me servir naquele momento, de abandonar tudo o que ele estava fazendo para tirar uma dúvida boba de um primeiro-anista que 12, 13 anos depois não tem a menor ideia nem do que era, mas como ele me levou a sério e como ele me tratou, já sendo um pastor veterano, com 40 anos de ministério, a maneira com a qual ele me tratou marcou a minha vida. E por que eu trago isso e essa conversa para vocês? Porque, meus irmãos, nós temos uma dificuldade enorme nessa era dos likes, da likelatria, desses coraçõezinhos, e essa vontade que a gente tem, e essa necessidade que a gente tem de ser aceito e aprovado pelas pessoas o tempo todo. Esse desejo que nós temos de querer o tempo todo termos o controle de tudo. Percebam, meus irmãos, que está em nós uma repulsa em obedecer ordens. Nós não gostamos de obedecer ordens. Todos nós temos uma dificuldade enorme de obedecer ordem. Essa semana eu tenho o hábito de correr todos os dias, e essa semana eu estava correndo, e quando eu estava correndo, lá no meio, na rua, tem um circuito que eu faço ali perto da minha casa, e eu estou correndo, quando eu penso que não, eu ouço uma mãe gritando assim: fulano, obedece! Jeová da glória, Jesus está voltando. E nisso eu estou correndo. E quando eu estava correndo, quando eu ouvi a mulher gritar desse jeito, eu falei, é por aqui, aonde é? Brasileiro gosta de fofoca, aí a gente já começa a querer saber, né? O que é? E eu diminuí, aí eu consegui olhar para o lado. Nisso que eu olhei para o lado, eu vi um pai. Ele segurou o menino assim, e o menino agarrado na parede aqui, gente. E o menino não queria entrar dentro de casa, e o pai começava a puxar o menino, e puxa, e eu querendo, e eu estava passando, e como é que eu paro para olhar para trás? Não dava. Mas o bicho pegou. Quando eu dei a outra volta, não estava mais assim não, eles já tinham resolvido a celeuma. Mas é impressionante, meus irmãos, como desde criança a gente já carrega essa síndrome de Eva. E o que é isso? Porque eu trago dois elementos aqui. Por que é que nós queremos o tempo todo ter controle sobre as coisas, sobre as pessoas e sobre a opinião das pessoas, sobre os fatos e sobre a gente? A gente acha que todo mundo tem que pensar igual a gente. A gente quer ter razão o tempo todo. É um período da história em que, especialmente, nós queremos ter autonomia demais, gente. A gente só quer ter autonomia. A gente não quer que ninguém fale nada contra qualquer coisa que a gente pense, porque no final das contas a gente não quer ser contrariado. A gente não aceita ser contrariado. Às vezes, a gente fica mudo, mas por que a gente fica mudo? Lá dentro de nós, não é porque a gente é manso e humilde. A gente fica mudo porque dentro da gente está rolando uma coisa mais ou menos assim: eu não vou falar a minha opinião porque eu acho que eu sou melhor, então eu não vou falar nada, eu vou ficar quieto porque eu não vou querer convencer ninguém. Porque na verdade o problema que a gente tem é um problema de autoimagem, um problema de querer ser Deus o tempo todo. A autoimagem, porque desde o dia que a gente rompeu e pecou contra o Deus Criador, a gente ficou com essa imagem de semelhança de Deus distorcida dentro de nós. A gente não consegue se ver como a gente realmente é. É por isso que vocês vivem se comparando com os outros o tempo todo e querendo a aceitação dos outros o tempo todo. Porque na verdade a gente não está satisfeito em ser como Deus quer que a gente seja. A gente não está satisfeito em ser aceito por Deus. A gente quer ser aceito pelas pessoas o tempo todo. E não é só isso.
Quando eu chamo isso de síndrome de Eva, é porque o desejo de Eva quando peca é exatamente esse: você vai ser como Deus. Porque a gente quer mesmo é ser adorado, a gente quer mesmo é ser reconhecido. Só que quando a gente olha um texto como esse, ele precisa falar no nosso coração. Porque perceba que o apóstolo de Jesus, ele começa no verso 18, usando a expressão escravo. Se você está com a revista aí atualizada, ela pisou bem na bola aí. Porque ela botou a expressão servo. E não está boa, porque a palavra aqui é derivada de oikia. São escravos mesmo que serviam lá no Império Romano dentro das casas, enfim. Por que eu preciso tirar 2 minutos para conversar com vocês sobre esse texto e de uma maneira muito especial? Porque às vezes a gente acha que por textos como esse, Paulo vai repetir isso aqui, falando para Timóteo, Paulo vai repetir esse mesmo argumento de Pedro, falando para os colossenses, enfim, nas cartas da prisão, Paulo fala sobre isso. Às vezes a gente olha um texto como esse e fala assim, mas o cristianismo não falou nada contra a escravidão? O cristianismo subscreveu, apoiou a escravidão? Pastor Rômulo, como um texto desse que começa falando de escravos está escrito na Bíblia? Isso é uma vergonha? Não, isso é uma falácia, esse tipo de argumento. Preste atenção. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu fiz essa pergunta hoje pela manhã, teve um menininho que respondeu, foi engraçado demais. Quem é melhor, gente? O Pelé ou o Messi? Vocês são brasileiros e vão falar que o Pelé é melhor, é claro. Até porque o Messi é argentino, né? Mas, quando terminou o culto hoje, um menininho chegou para mim e falou bem assim, pastor, menino 10 anos, dados os fatos, quando o Pelé jogava não tinha cartão amarelo nem vermelho, não tinha número, ele jogava com uma chuteira muito pior do que a do Messi. Então o Pelé era melhor do que o Messi. E eu até falei de você hoje de manhã, Eugênio, falei que você pegava a Kombi lá de Volta Redonda e ia ver Garrincha e Pelé jogar no Maracanã. Mas percebe que não dá para comparar um jogador com o outro. Porque era outro tempo, era outra época, era um outro momento. No primeiro século, se você falasse para um senhor de escravos, ou para qualquer cidadão do Império Romano, que 1800 anos depois haveria uma máquina chamada trator, que faria o trabalho de 200 homens, com uma pasada só, o pessoal ia falar assim, rapaz, você está ficando doido. Isso não ia acontecer nunca. Se você falasse no primeiro século, que para algum cara com uma biga ou com uma charrete, que 2000 anos depois, 1900 anos depois, iriam inventar um veículo chamado automóvel, que se move automaticamente, só botar combustível nele, e que um carrinho 1.0 tem a força de 70 cavalos, e que existe uma Ferrari que tem a força de 340 cavalos, alguém do primeiro século ia falar com você assim, você é doido, rapaz, você é maluco, como é que você vai falar um negócio desse? Os caras não faziam ideia que era possível existir uma sociedade sem escravidão. Platão, por exemplo, escreve 6 séculos antes de Cristo, dizendo que ele não concebia uma sociedade sem escravos. Os hebreus haviam sido escravos no Egito quando José estava lá. Porque até o que se chama de século XVIII, 200 anos atrás, nunca existiu uma sociedade no mundo sem escravos. Isso nunca existiu. Isso é um fenômeno novíssimo. E a gente está lidando e aprendendo a lidar com ele nos últimos anos. Por isso é importante, porque todos os povos, via de regra, foram escravizados de alguma maneira. Essa expressão mesmo, escravo aqui, ela vem para nós da palavra eslavo. E os eslavos eram os russos, os ucranianos, a turma do leste europeu.
Porque essa turma um dia foi escravizada. O que eu quero mostrar para vocês com isso? Se nós não isolarmos o texto bíblico dentro do seu contexto, a gente fala besteira. Porque, na verdade, nós só deixamos de ter escravidão no mundo porque mudou o método de produção. Não foi uma revolução do humanismo, não, mudou o método de produção. A gente passou a ter máquina para fazer o serviço. Então, ao invés de eu ter alguém para fazer o trabalho para mim, eu dou um salário para ele e ele vira consumidor. Isso é muito melhor. Então, a gente precisa, ao invés de fazer críticas ao cristianismo, entender e desmistificar essas coisas. E não tem necessidade. Pelo contrário, o cristianismo foi responsável pela libertação da escravidão em 1838. Em 1807 e depois 1838 na Inglaterra. Eu estou fazendo essa digressão com vocês, porque às vezes a gente olha, e essa semana eu li esse texto para uma pessoa, quando eu usei a palavra escravo, ele olhou para mim assim, foi engraçado. Mas não precisamos ter medo da Bíblia, ela é a palavra de Deus, e vamos interpretar ela da maneira correta. Então, como usaremos esse texto aqui? O que o Pedro está dizendo, isso vai ser corroborado pela teologia paulina, por exemplo, é que, e aqui deixa eu só falar isso, gente, às vezes a gente começa a usar o cristianismo para fazer determinadas transformações sociais. Calma. O que é que o cristianismo está interessado em primeiro lugar? Mudar você. Mudar o seu coração. Te dar uma nova natureza. E a partir da nova natureza que você tem, a gente vai trabalhar pela transformação do mundo. A gente vai trabalhar pelo reino de Jesus e a expansão dele. Não são disso, senão a gente se perde. Ok? O que é que o Pedro então está dizendo? Ele está falando de escravos, senhores e Deus. E ele está dizendo que é para que os trabalhadores trabalhem da melhor maneira possível. Se eles fizerem o que é bom, eles recebem recompensa. E se eles fizerem o que é mal, eles recebem recompensa. Agora, ele diz o seguinte: se vocês fizerem o que é mal e receberem o que é mal, é problema de vocês. Agora, honrem a Deus com o trabalho de vocês. Honrem a Deus servindo. É disso que ele está falando no texto. E aí, a partir do verso 21, ele vai dizer assim: olha, gente, olhem para Jesus Cristo. Porque ele, mesmo sendo o Deus, ele sofreu, morreu. E qual foi e o que ele recebeu em troca? Nada. Nós recebemos em troca. Por isso, eu converso com vocês sobre 3 direcionamentos sobre uma vida de servo. E eu acho que a gente precisa entender. E o primeiro direcionamento é exatamente no verso 18. E que direcionamento é esse? Percebam que o texto diz: escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque é louvável que, por motivo da sua consciência para com Deus. Meus irmãos, a primeira dimensão da gente ter uma vida, o primeiro direcionamento de uma vida como servo, é a gente reconhecer autoridades. Reconhecimento de autoridades. Aqui nós temos uma hierarquia estabelecida. Servos, senhores e Deus. Servos, senhores e Deus. Eu lembro que o ano passado eu conversei com vocês sobre a minha vasta experiência construindo um curral. Vocês lembram da minha experiência com meu cunhado construindo um curral? E eu não entendo nada de marcenaria, de carpintaria, eu não entendo nada disso. E me lembro de chegar e quando eu olhei uma maquita e uma motosserra. Aí meu cunhado falou comigo que era para fazer, eu olhei para ele e falei assim: Ronan, com esses 2 objetos aí eu não mexo, porque eu não sei mexer com isso. Se você me der uma motosserra, eu saio cortando o ar. Se você me der uma maquita, eu não sei o que eu vou fazer com ela. Eu não tenho habilidade para isso. Então vamos combinar o seguinte desde o início.
Você manda e eu obedeço. O que você disser para eu fazer, você me direciona que eu faço. Tudo bem? Ok. O que é isso, gente? Direcionamento, hierarquia. Vocês nasceram dentro de uma hierarquia. Vocês tiveram pai e mãe. Ou não, pastor, eu fui jogado fora. Tudo bem, mas alguém criou você. Alguém cuidou de você. Você nasceu em algum ambiente em que pessoas tinham esse direcionamento. Você trabalha em determinado tipo de lugar em que existe uma cadeia de ordenamento, de ordem, de gerenciamento, porque senão vira uma bagunça. E o princípio que o cristianismo está trazendo para nós, de viver uma vida de servo e reconhecer a autoridade, é exatamente essa ideia da gente manter a ordem. Meus irmãos, percebam que o que está acontecendo no século XXI, quando, por exemplo, não são mais os pais que dizem o que os filhos têm que fazer. Hoje em dia, o que é que a gente faz? A gente pergunta ao menino o que ele quer comer, se ele quer comer, que roupa que ele quer vestir. Eu não estou dizendo que você não possa fazer isso, mas a gente tem uma sociedade em que as crianças dominam sobre os pais. O princípio de autoridade, de hierarquia, foi jogado fora, não existe. Não existe. E quando a gente começa a partir disso, a gente começa a não ter mais ordem. E é isso que acontece com a nossa sociedade. Por que hierarquia é importante, gente? Hierarquia é importante porque mantém ordem. Se vocês trabalham na educação, vocês sabem do que eu estou falando. Como é que você, depois que arrancaram toda a autoridade dos professores dentro da sala de aula, como é que você mantém uma ordem dentro daquele negócio? Famílias inteiras sem ordem. Trabalho, quando você percebe que você tem um chefe meio enrolado e aí não dá, o que acontece? O setor inteiro não funciona porque não tem gerenciamento, não tem hierarquia. Manter ordem. E o cristianismo é pela ordem. E nós precisamos compreender isso. Agora percebam, quando a gente reconhece a hierarquia, vocês percebem o bom andamento das coisas. Talvez o maior time que já passou pela história do planeta, a maior equipe que já passou pela história desse planeta nos esportes, tenha sido a seleção americana de basquete da Olimpíada de 1992. Talvez os maiores jogadores da história de basquete estavam juntos num só time. E o que aconteceu com eles? No primeiro jogo, no primeiro treino, eles se juntaram e foram jogar contra uma equipe de universitários para o pessoal bater bola. Aqueles astros todos consagrados e hall da fama, eles tomaram uma surra tão grande de um time de universitários, que quando terminou o jogo, porque cada um queria fazer e ser o protagonista da equipe, eles tomaram uma surra tão grande que depois o treinador parou eles no final e falou, então agora a gente consegue jogar como uma equipe. Percebe que uma casa, quando funciona sem as pessoas saberem o seu papel, sem maridos dando direcionamento, esposas dando direcionamento, filhos sendo filhos, isso acontecendo no trabalho, isso acontecendo em equipes, isso acontecendo numa sociedade, se isso não acontece, meus irmãos, nós não temos produtividade, a coisa não funciona. Mas acima de tudo, hierarquia é importante por uma coisa incrível, que é domar a nossa carne e disciplinar a nossa carne. Percebam, meus irmãos, que seria muito fácil, por exemplo, falar para os escravos, sejam revolucionários. E aqui o grande problema é que por causa do Império Romano e por causa de Cristo, eles começaram a falar, não precisamos mais obedecer à lei civil. Então vamos começar a ter uma insurreição. Os discípulos estão falando, não vamos fazer isso. O que é que a gente vai fazer? Entender que tem alguém acima da gente, doma a nossa carne, doma e disciplina o nosso desejo. Meus irmãos, sejam sinceros, qual de vocês aceita ser chamado a atenção? Qual de vocês tem e adora falar assim, eu estou errado? Qual de vocês gosta disso?
Nenhum de vocês, nenhum exemplar da vida humana gosta de ser chamado a atenção. Desde os menininhos, desde as criancinhas. A gente não gosta disso, não adianta. Nenhum de nós gosta que ninguém dê nenhum pitaco na vida da gente. Nenhum de nós gosta da gente ficar falando o que a gente tem e o que a gente não tem que fazer. Só que quando a gente está num período e no meio de uma hierarquia, essa carne, esse desejo da gente de querer ser melhor do que os outros, de querer se afirmar, de não gostar de ser chamado a atenção, de não gostar que ninguém fale nada com a gente, isso é domado. Isso é domado. E a gente aprende. A gente aprende que a vida não é sobre nós e nem sobre a nossa razão e nem sobre a gente querer o tempo todo que o mundo funcione do jeito que a gente quer. Nós precisamos da nossa carne sendo domada o tempo todo, meus irmãos. E o que eu quero perceber com vocês, o N.T. Wright, ele escreve uma coisa muito legal. Ele diz que Jesus é completamente diferente. Esse personagem histórico, Jesus, que aparece na Bíblia, ele é tão diferente, porque ele, além dele viver num mundo diferente, ele é uma pessoa diferente e ele age de maneira diferente. O que se espera, meus irmãos, de um rei que entra nessa terra? Talvez as realezas estejam muito distantes de nós. Então, o que se espera quando temos uma autoridade? Na antiguidade, esperava-se que um rei, um César romano, entrasse dentro de uma cidade num grande cavalo branco, com grandes legiões de soldados em volta dele. Agora, Jesus é tão incrível que como é que ele entra em Jerusalém? Num grande burrinho branco? Porque a ótica e a ética do reino de Jesus é diferente. Ela não é a ética dos vencedores, mas dos vencidos. Ela não é a ética daqueles que têm razão, mas daqueles que abrem mão para os outros. Ela é diferente. O reino de Jesus é diferente. Ele é um reino da mansidão. É um reino da humilhação. Um filósofo do século passado chamado Nietzsche, ele ainda falava que a religião cristã deveria ser acabada porque ela pacifica demais o coração dos seres humanos. Ela deixa o ser humano frouxo demais. Eu dizia, Nietzsche, não, cara. Só que o nosso rei, para ir para o trono, ele primeiro vai para a cruz. Meus irmãos, o primeiro direcionamento para uma vida de servo é a gente aprender a respeitar a autoridade, é a gente respeitar a hierarquia. Respeitar hierarquias espirituais, por exemplo. Vocês têm dentro da igreja pastores, presbíteros. Respeitar autoridades dentro da casa de vocês, com pessoas que estão e com as quais você vive. Respeitar a autoridade, meus irmãos, dentro do trabalho de vocês, se referindo e indo bem para aquelas pessoas o tempo todo e fazendo aquilo o tempo todo. Respeitar a autoridade. Esse é um princípio básico da vida de servo do reino de Deus. Agora, eu queria chamar sua atenção para duas coisas. Porque, Rômulo, até quando a gente respeita a autoridade? E esse tipo de autoridade. Meus irmãos, esse é o meu 10º ano de ministério. Se eu for somar mais os 4 anos, os quais eu era seminarista e trabalhava em Lagoa Santa, já estou indo para o 14º ano, pregando o evangelho e conversando com pessoas e aconselhando pessoas. E não é de hoje, por exemplo, que eu ouço pessoas que são abusadas de tantas formas possíveis. Sejam em seus corpos, sejam na alma, psicologicamente, e às vezes em nome de respeito à autoridade. Cuidado. Saiba diferenciar abuso de respeito à autoridade. Há muitas pessoas que, em nome da autoridade, abusam de outras pessoas. Por isso, é sempre importante você dividir sua vida com pessoas, especialmente cristãs.
Porque às vezes pessoas que são abusadas psicologicamente, sexualmente, elas não sabem às vezes que estão passando por aquilo, elas não conseguem ver. Então é muito importante você sempre estar em diálogo. Há mais de uma década eu vejo pessoas que são abusadas emocionalmente e psicologicamente por outras. E se nós tivermos pessoas para dividir a caminhada com a gente vai conseguir ver isso. Agora, tem um outro extremo. Nunca se submeta a abusos e nunca abuse de ninguém, em todas as esferas. Mas em nome de Jesus, não seja mimizento. Porque a nossa sociedade é a sociedade do mimimi. Então nada está bom, tudo está ruim, eu vou processar, é isso, aquilo outro. Pelo amor de Deus, não há quem aguente uma sociedade assim. Tudo é mimimi. Não, gente. Nós não estamos e não somos favoráveis a abusos, mas também nós não somos favoráveis a gente que é o tempo todo reclamando de tudo. A vida está ruim o tempo todo, a minha família é a pior que tem, o meu trabalho é o pior que tem, a sociedade é horrorosa. Parou, gente. Para de mimimi. Vocês foram salvos por Cristo Jesus, não tem essa história. Vocês foram fortalecidos por Ele. Cortem esse discurso. Cortem esse negócio. Sai fora disso. Respeitar a autoridade é uma coisa. Agora, fazer corpo mole, aí é outra coisa. Então, uma vida de servo, em nome de Jesus, ela começa com esse reconhecimento de autoridade. Mas existe um segundo direcionamento que vocês podem observar, que está dos versos 19 a 21. Observem, meus irmãos, que o texto bíblico diz o seguinte: porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, olha agora, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Espera aí. Então, essa pessoa faria algo bom, mas ela vai receber uma punição. Pois, que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Ou seja, se você fizer o que é mal e receber o mal como troca, não tem problema. Ou tem. Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Bom, espera aí. O Pedro está falando aqui o seguinte: gente, se vocês andarem errado e forem corrigidos, do que vocês estão reclamando? Agora, se vocês andarem direito e forem injustiçados, aí vocês começam a pensar assim: opa, peraí, agora está tudo ok. Pensa comigo aqui o seguinte, gente, o Pedro está dizendo que, primeiro, respeitar a autoridade, segundo, você abandonar essa lei da retribuição. Abandonar a lei da retribuição. Como é que o nosso pensamento funciona, gente? Como é que seu pensamento funciona? Nosso pensamento funciona sempre assim. Quando as pessoas erram conosco, o que é que você quer? Não fala que é perdão, que não é. Quando alguém pisa na bola com você, quando alguém faz alguma coisa que você não quer, quando o nego te confronta e você não quer, e não gostou de como falou, do que falou, o que você quer? Você quer justiça. É isso que você quer. E justiça você quer sangue. Sangue. Você quer justiça. Porque me feriram, porque vieram contra mim. Agora, da mesma monta, quando você faz ou fala qualquer coisa contra alguém, e você fere alguém, o que é que você quer? Misericórdia. O que você fala? Eu não queria. Rapaz, foi sem querer. Eu não queria que isso tivesse acontecido. Percebe? Quando alguém faz alguma coisa contra a gente quer clemência. A gente quer sangue. Só que quando a gente faz alguma coisa contra outras pessoas, a gente quer misericórdia. Isso é interessantíssimo, irmãos, no nosso relacionamento com as pessoas.
Isso é interessantíssimo nessa ótica de você viver como servo. Percebam que a gente precisa abrir mão dessa lei da retribuição, porque o Pedro está dizendo bem claramente que o nosso compromisso é com Deus. O meu compromisso não é com a Aline antes, como marido. Meu compromisso como pastor não é com vocês. Meu compromisso antes de tudo é com Deus. Percebam que ele diz no verso 19, isso é louvável diante de Deus. Nós não fazemos qualquer coisa para ninguém, gente querendo nada em troca. Nem um beijo, nem um abraço, porque às vezes ele não vem. Nem um carinho, um cafuné, um cheiro no pescoço, porque às vezes ele não vem. Não vem. Tem vez que falta. A gente nem sempre tem a mesma retribuição daquilo que a gente deu. Porque nós que somos cristãos entendemos que essa retribuição vem de Deus. A retribuição para as nossas vidas, ela vem do Senhor. Não somos nós que damos nada e nem recebemos nada dos outros. Mas nós entendemos que o maior tesouro que a gente precisava, a gente já ganhou. É disso que o Pedro está falando aqui. É disso que ele está trabalhando. Pessoal, via de regra, por que é que eu e você, a gente nas relações que tem com as pessoas, por que é que a gente se frustra? Essa é uma aplicação que eu faço com vocês. O açoite, ele poderia ser para o bem ou para o mal. Como é que a gente se relaciona com as pessoas? Depende da nossa expectativa. O que é que você espera? O que é que você espera? Se nós esperamos fazer qualquer coisa só para reconhecimento, não vai funcionar. Gente, eu lembro quando a gente teve as crianças, a Aline passou por 2 cesáreas, e conversando com o médico que fez essas 2 cirurgias, o Dr. Rodolfo na época, e eu vi os 2 procedimentos, eu ficava pensando assim, qual é o valor de você abrir uma barriga, tirar um neném lá de dentro e fechar essa barriga? Quanto vale isso? Você já parou para pensar, por exemplo, numa cirurgia cardíaca? Qual é o valor disso? O cara abrir o peito de alguém, ir lá, corta coração para cá e para lá e desentope veia e junta tudo de novo, parecendo cano. Qual o valor de um negócio desse? Agora olha a tarefa de vocês diária. Qual é o valor de se educar uma criança? Quanto custa isso? Se você falar assim, vou pagar, quanto é que vale? Percebe por que não adianta você trabalhar só para pagar boleto de cartão de crédito? Porque não paga. Não paga. O serviço que vocês fazem todos os dias, não paga. Aguentar aquele homem todo dia, a vida inteira, não paga, nem a glória eterna paga, de tão enjoado que ele é. Não paga, gente. Não paga. Se a gente for ficar nessa ótica e nessa lei da retribuição, a gente não faz nada, porque não paga. Não tem dinheiro, não comer, não tem. Agora, vocês já receberam um elogio? Quanto tempo durou? Seu ego ficou massageado, né? Teve aquele elogio bonitinho, tal. Nossa, olha, você foi tão bem. Durou quantos 3 minutos durou? Porque foi 3 minutos para você já se sentir frustrado de novo. Não adianta, gente. Essa lei da retribuição não funciona. A gente não opera a partir dela. Nós operamos a partir do princípio de que fazemos para Deus e recebemos do Senhor, porque qualquer coisa que seja fora do Senhor não é suficiente para fortalecer e deixar os nossos corações satisfeitos. Agora percebam, se o primeiro direcionamento para você viver como servo é respeitar a autoridade, e o segundo é você abandonar a lei da retribuição, o terceiro, meus irmãos, é você olhar para Jesus o tempo todo. Olha o verso 21. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês,
deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, Jesus não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Nem mesmo ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Algumas coisas que me chamam a atenção aqui. Primeiro, a citação do verso 22, ela é de Isaías 53. É o servo sofredor. Olha, aonde o Pedro vai se embasar? Ele vai lá no Antigo Testamento buscar a profecia do servo sofredor que viria. E quem é esse servo sofredor? Olha a dinâmica do que o Pedro coloca para nós. Primeiro, Jesus sofreu porque ele fez coisa errada. Olha o verso 21. Não. Ele sofreu no lugar de vocês. Agora, continue o texto. Deixando-lhes exemplo, porque a gente é indesculpável em falar que nós não conseguimos viver como servos, porque Jesus viveu, vocês também podem viver, é isso que o Pedro está dizendo. Agora olha o verso 23, Jesus era insultado e não revidava, quando ele sofria ameaças, ele se entregava para a justiça de Deus. Agora olha que coisa interessante, verso 24. Jesus sofreu. Para quê? Para receber alguma coisa em troca? Para ficar super feliz, para ficar super alegre. Para que vocês ficassem alegres. Ele diz, para que vocês ficassem felizes. Jesus sofreu para que vocês tivessem vida. Ele não recebeu nada com isso, quem recebeu foi vocês. Gente que não merecia. Ele sofre injustiça, sofre açoite, sofre a morte por causa dele. Não, ele sofre isso por causa de vocês. E por minha causa, por gente que não merece. Por isso é para olhar para Jesus, gente. Por isso é para olhar para Jesus. Jesus é extremamente diferente. Jesus é absurdamente inesperado. Meus irmãos, na noite da Páscoa, quando Jesus vai entregar a sua morte, aqueles discípulos estão com os pés completamente sujos, emporcalhados, as mesas eram baixinhas, pequenas, eles vão começar a comer, mas na hora que eles vão começar a comer, alguém tem que lavar os pés deles. E quem é que vai lavar os pés deles? Porque lavar pé era algo que escravos normalmente faziam dentro das casas. E aí Jesus coloca uma toalha no pescoço. Ele amarra um pano na cintura. E um por um, incluindo Judas Iscariotes, Jesus lava os pés de todos. E ele diz: eu sou o mestre de vocês, eu sou o Deus de vocês, e eu estou servindo vocês. Que vocês aprendam para fazer isso com os outros. Meus irmãos, sabe o que me chama a atenção? Se Jesus aparecesse aqui agora e falasse para vocês assim: abandonem tudo e vamos lá para a China. Vocês vão lá para Mianmar, que é o pior lugar no mundo para perseguição do Evangelho. Vamos lá para Mianmar. E lá, você vai começar a falar do meu nome e eles vão cortar a sua cabeça e você vai virar um mártir. Você sabe que muito provavelmente a gente iria. Sabe por que a gente iria? Porque na minha e na sua cabeça ia passar assim: rapaz, daqui a 100 anos alguém vai ler um livro aí e vão falar de um tal de Rômulo, que é um cara que veio aqui, rapaz, e todo mundo vai lembrar do meu nome. Porque às vezes até o bem que a gente faz
Ele é esperando coisa em troca. A nossa espiritualidade é pagã, é demoníaca, é uma religiosidade de troca e de barganha, e não de servos, e não como Jesus. Por isso o chamado de Jesus não é para eu e você sermos mártires. O chamado de Jesus é para ninguém saber o nosso nome. O chamado de Jesus é para ninguém lembrar de você. É para que a sua mão direita não saiba o que a esquerda está fazendo. E essa é a dificuldade da nossa sociedade, do nosso tempo. Sermos invisíveis. E as palavras de João Batista ressoam aqui. Quando João Batista diz, convém que ele cresça, mas ele cresça de verdade e que eu diminua. Meus irmãos, viver como servo é isso. Mas nós não queremos um rei, meus irmãos. Nós não estamos querendo um rei. A gente quer alguém o tempo todo que reafirme as nossas crenças. A gente não está a fim de submeter a nossa vida por completo ao domínio de Jesus, para que só Ele brilhe em nós. Meus irmãos, nós não queremos um Salvador. A gente não quer um Salvador. Nós, via de regra, estamos mais preocupados em termos um líder religioso. Alguém que diga, faça isso e faça aquilo, e se você cumpre a sua consciência religiosa, fica tranquila. O chamado de Jesus é para autonegação, é para servir e amar o outro, é para se dar em contra o outro, e que ninguém te conheça, e que ninguém saiba o seu nome, e que ninguém saiba quem você é, e que as pessoas saibam exclusivamente quem é Ele. Mas nós não estamos dispostos a ter um Deus. A gente quer um terapeuta da mente e da alma. Porque no fim das contas, a gente vai atrás de Jesus não para servir, mas a gente vai atrás de Jesus para que a gente seja feliz e para que a gente tenha razão. É isso que a gente faz o tempo todo. E Jesus é o antagonista disso, meus irmãos. O reino é completamente contrário disso. O rei Jesus é diferente. E o que se espera dos seus servos? Que hajam como o rei. Meus irmãos, uma vida de serviço precisa necessariamente de respeito às autoridades, de respeito à hierarquia, de acabar com essa questão de a gente faz mesmo lá dentro de nós para querer algum tipo de retribuição. E a gente tem que olhar para Jesus, gente. Olhar para o Senhor Jesus. Eu quero chamar os meninos aqui na frente, porque eu quero concluir, gente. Olhem o verso 25. Vocês eram como ovelhas desgarradas. Eram. Mas agora se converteram ao pastor e bispo das suas almas. É interessante isso. Pastor e bispo que é a mesma coisa, tá? Um só diz de uma posição de governo, de superintendência, que é bispo, e pastor é o cara que cuida, é a mesma coisa. No Novo Testamento, presbítero, bispo e pastor é a mesma palavra, mesmo serviço. Mas não me chama de bispo Rômulo não, que eu não curto não. Aqui é o seguinte, gente. Pastor de vocês não sou eu. Eu sei que vocês queriam que eu fosse o pastor de vocês. O pastor de vocês é Jesus Cristo. O rei de vocês é Jesus Cristo. E a pergunta que a gente se faz é essa. Vocês fazem parte do reino de Jesus? Vocês se submeteram ao Rei Jesus? Então, meus irmãos, Jesus está nos convidando hoje, não para uma vida de martírio, não para uma vida de reconhecimento. Jesus está nos chamando para uma vida de serviço. Uma vida de serviço.